Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula a gente vai abordar ainda os antecedentes que culminaram aí a independência do Brasil, tá certo? Então, para que a videoaula não fique muito extensa e também que vocês tenham um conhecimento, né, mais característico, porque na verdade a independência do Brasil foi um fato que a gente já sabe como foi efetivamente, né, ocorrido, mas o que importa são os acontecimentos antecedentes, o que antecedeu, né, esse grande feito, tá certo? Então, vamos lá. Né? A independência, né? O que é independência, né? Qual significado tem essa palavra para um país, né? Podemos falar independência econômica, independência política, com coisas diferentes, né? Quando o Brasil ele conquistou a sua soberania política, isso no dia 7 de setembro de 1822, essa, essa conquista também, né, de independência, foi uma conquista econômica, né? Mas será que hoje podemos nos considerar verdadeiramente independentes, né? A partir desse feito? Para que a gente entenda como se deu esses processos que estimularam aí, né, que culminaram na independência do Brasil, a gente observa alguns aspectos. A exemplo do século XVIII, né, que o pivô da crise do sistema colonial foi o processo de industrialização, iniciado aí na Inglaterra, e desmontando aí a lógica da política mercantilista, houve a expansão do capitalismo industrial, cujas essas exigências, como o livre mercado, a necessidade de mercado consumidor, ia contra as características da ordem colonial. Houve o desenvolvimento das colônias, que gerava aí conflitos entre a elite e a colonial e a metrópole. A sociedade colonial era basicamente entre essas três vertentes aqui, entre essas três camadas sociais, colonizadores. Esses eram comerciantes de produtos importados, né? Ocupavam altos cargos da colonial, representavam mais diretamente o governo português, bem como também sua política colonial. Já os colonos, eles eram senhores de engenho, eram fazendeiros de algodão, de minas de ouro, diamantes, traficantes de escravos, e eles constituíam parte dos grupos que eram grupos dominantes da colônia e se sentiu aí prejudicado pelas normas e pelo controle exercido pela metrópole. Já os colonizados, eles eram escravos africanos, indígenas, brancos, livres e pobres, e correspondiam aí mais de 80% da população colonial, constituindo o grupo socialmente aí mais oprimido. Mas por que a metrópole portuguesa ela impedia o desenvolvimento econômico da colônia, proibindo, por exemplo, a instalação de indústrias no Brasil? Óbvio, né? Porque para concentrar a mão de obra da colônia apenas na agricultura de exportação e de mineração, ele ia obrigando aí a importação por meio do comércio metropolitano de todos os produtos manufaturados usados pelos colonos, tá certo? Então, nesse período aí, houve conflitos no período colonial, né? Conflitos esses que tinham duas vertentes, uma nativistas e outras separatistas ou emancipacionistas. A nativista ela tem o objetivo de modificar um aspecto da política na colônia, mas sem a determinação de separar a região rebelada. Essas revoltas ocorreram, né, as que foram mais importantes foram a revolta de Beca, 1684, a Guerra do Mascate, 1710, e a revolta da Vila Rica, 1720. Já as rebeliões separatistas, elas tinham o objetivo de romper com a dominação por parte da metrópole e estabelecer a independência política das regiões rebeladas, como, por exemplo, a Conjunção Baiana e a Revolução Pernambucana. A Conjunção Mineira, né, as causas que ocorreu foi o esgotamento do ouro, com a crise econômica e a exploração abusiva de Portugal, né, impostos
que havia derrama, proibição da produção de manufaturas na colônia, o alvará de Dona Maria I, também a penetração de ideias iluministas e seus líderes, né? Tinha como a elite mineira, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Joaquim da Silva Xavier, ou seja, esse daí da imagem do slide, Tiradentes, né? A figura mais emblemática. E eles tinham como objetivo a proclamação da República e o fim do Pacto Colonial. E esse fim era um estímulo ao desenvolvimento das manufaturas, né? Da criação de uma universidade, da bandeira com a inscrição Libertas quasi será time, ou seja, liberdade ainda que tardia, que é a bandeira do estado de Minas Gerais. Então, denunciada por Joaquim Silvério dos Reis, os líderes foram presos e degradados para a África. Exceto Tiradentes, que ele foi enforcado, também foi esquartejado, né? Tem várias imagens livros didáticos que trazem ele no local onde ele foi assassinado, né? Onde ele foi. Já a Conjuração Baiana, ou Revolta do Alfaiates, ou Revolta de Búzios, ou seja, é a Conjuração Baiana porque foi numa região, foi uma revolta, né? Também, foi uma revolta social de caráter popular, ocorrida na Bahia, por isso Conjuração Baiana. Isso em 1798, ela teve uma importante influência dos ideais da Revolução Francesa, além de ser emancipacionista, né? Ele defendeu importantes mudanças sociais e políticas na sociedade. A revolta do Alfaiates tem esse nome também, por quê? Porque muitos desses profissionais, eles participaram, né, desse movimento. Daqui a pouco eu vou explicar quem foram esses representantes, porque cada segmento da sociedade eles tinha seus representantes, né, os seus líderes. E a causa era a insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos que eram produtos essenciais e também alimentos. Além disso, eles reclamavam da carência de determinados alimentos também. Tinha uma forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil e o ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Eles tinham como objetivo, eles defendiam a emancipação política do Brasil, né, e o fim do Pacto Colonial de Portugal. Defendiam também a implantação da República, a liberdade de comércio no mercado interno e também com o externo. A liberdade e a igualdade entre as pessoas, portanto, eram favoráveis à abolição dos privilégios sociais e também da escravidão. Eles também almejavam, né, o aumento de salário para os soldados. E os líderes, os principais líderes, foi um médico, político e filósofo baiano, Cipriano Barata. Outra importante liderança que atuou muito na divulgação das ideias do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Esse movimento ele contou também com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, escravos e também ex-escravos. A revolta ela estava marcada, né? Porém, um dos integrantes do movimento, o ferreiro José da Veiga, ele delatou o movimento para o governador, relatando assim o dia e a hora que aconteceria. Então, o governo baiano organizou as forças militares para debelar os movimentos antes que a revolta ocorresse. E vários revoltosos foram presos. Muitos foram expulsos do Brasil, porém 4 foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. Que é essa imagem, né? O retrato dessa imagem aí. Né? Eles cortaram a cabeça, separaram a cabeça dos corpos, né? E assim eles acreditavam, o Brasil acreditava que teria um governo democrático, mais democrático. Agora, em 1808, quando a família real ela vem para o Brasil, a corte, né, vem para o Brasil,
o que ocorreu antes desse processo da vinda foi que no final do século XIX, vários países europeus estavam sob o quê? A dominação de Napoleão Bonaparte, a imagem aqui ao lado. Ele era imperador da França, né? Napoleão, percebendo que não conseguiria dominar a Inglaterra pela força militar, ele impôs o bloqueio continental. Só que Portugal ela tinha uma relação importante com o mercado inglês. Por isso, ele não poderia aderir a esse bloqueio, né? Ele teria que se dispor com alguém que foi por muito tempo seu aliado. Então, ele não podia concordar com Napoleão. Então, a corte portuguesa foge para o Brasil sob a proteção da marinha inglesa. Dom João ele adotou diversas medidas que ajudaram no desenvolvimento do Brasil, isso é notório, né? E também aí o iluminismo ele influenciou as revoltas que ocorreram no país, principalmente nos de caráter mais separatistas. Aqui é como estava constituído a família real portuguesa lá em 1807, ou seja, 1807, 1808, a vinda, né? Aqui vocês observam Dom Pedro III, pai de Dom João VI, casado com Dona Maria Louca. Né? O filho casa-se com Carlota Joaquina, se torna o príncipe regente, Dom João VI. Seus filhos, Dom Manuel, Dom Pedro, que depois casa-se, a figura, né, emblemática, casa-se com Dona Leopoldina, onde ele proclama a independência do Brasil. Aqui, se vocês observarem, é uma correlação de como foi a partida, né? A epopeia que fala, a viagem que traz a família real para o Brasil, né? A fuga, né? Então, aqui é todos os pontos e todos os períodos importantes nesses 7 dias de viagem que eles vêm para o Brasil, tá certo? As regiões onde eles ficam, o primeiro local, né, que foi na Bahia, que eles chegam na Bahia. Dom João VI no Brasil, primeiro, Napoleão ele invade a Península Ibérica, em 1807, e Dom João, em 1808, vem com a família real e foge para o Rio de Janeiro. Aqui é a imagem de Dom João VI, e a imagem de Carlota Joaquina. Logo quando ele chega, as primeiras atitudes de Dom João é a abertura dos portos às nações amigas, né? Ele encerrou aí esse exclusivo comercial. Em 1810, ele cria os tratados de comércio com a Inglaterra e as taxas de importação. Portugal teria 16%, teria que pagar 16%. A Inglaterra 15% e outros países 24%. Essa permissão para a produção de manufaturas, né, e a revogação do alvará de Dona Maria I, isso de 1763, frustra a concorrência inglesa. Também ele cria aí a Academia Militar, o Banco do Brasil, a imprensa régia e outras coisas, né? A elevação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves deu ao Rio de Janeiro o mesmo status administrativo de Lisboa. A partir aí de 1815, a colônia passou a ser sede administrativa e residência oficial da família real. Mas nada disso caracterizou uma independência por parte da América portuguesa, porque ainda ocorriam laços com as metrópoles, né? Permaneciam a autonomia que estava ameaçada pelos objetivos da coroa de Lisboa. Outro fato também importantíssimo, né, foi a Revolução Pernambucana, que foi um movimento social, uma revolta de caráter emancipacionista ocorrido em Pernambuco, isso no ano de 1817, e é considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial do Brasil. As causas, né, foi, primeiro, a insatisfação popular com a chegada e o funcionamento da corte portuguesa no Brasil. Por quê? Porque desde o ano de 1808, o questionamento maior era com relação à quantidade
de portugueses nos cargos públicos, a insatisfação com impostos, com tributos criados no Brasil por Dom João VI, a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil, a influência dos ideais iluministas, principalmente os que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a questão do solo pernambucano, principalmente entre os maçons, a significativa crise econômica que abatia a região, atingindo principalmente as camadas aí mais pobres da população pernambucana, e a crise era provocada principalmente pela queda nas exportações de açúcar, que é o principal produto da região. Por quê? Porque houve uma intensiva seca que atingiu aí em 1819, então contribuiu para a fome e para a miséria também. O objetivo da Revolução Pernambucana, esse movimento social, ele tinha um objetivo principal, a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Por quê? Porque eles queriam implantar um regime republicano no Brasil e elaborar aí uma Constituição. Ao saber da organização da revolta, o governador de Pernambuco ele organizou a prisão dos envolvidos, mas os revoltosos resistiram e prenderam o governador. Após dominar a cidade de Recife, esses revoltosos implantaram um governo provisório para conquistar o apoio popular. O governo provisório abaixou impostos e libertou presos políticos e aumentou o salário de militares. Os rebeldes enviaram emissários para outras províncias do Norte e Nordeste para derrubar os governos e ampliar aí a revolução. Porém, sem apoio popular significativo. Esse movimento eles não avançaram, né? Não conseguiram avançar. Preocupados com essa possibilidade de ampliação da revolta para outras províncias, Dom João VI organizou uma forte repressão militar contra os rebeldes de Pernambuco, e essas tropas oficiais cercaram Recife e os embates duraram 75 dias, resultando na derrota dos revoltosos. E os líderes foram presos e condenados aí à morte. Após a expulsão dos franceses e na sequência, né, que teve a Revolução Liberal de Porto, as Cortes de Portugal, que eram compostas por 205 deputados, passaram a exigir aí o retorno de Dom João VI. Em abril de 1821, com receio de perder a coroa, Dom João VI ele retornou a Portugal e seu filho Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente, né? Esse período joanino, ele foi uma época de avanços, obviamente, no Brasil, principalmente nas áreas de educação, nas áreas da cultura e da administração pública. Por outro lado, o Brasil sofreu influência e interferência da Inglaterra na área econômica, né? Vale destacar também que muitas medidas tomadas por Dom João VI no Brasil criou condições para o surgimento do processo de independência do Brasil, né? Junto com a família real portuguesa e sua corte, eles chegaram ao Brasil, isso em janeiro de 1808, cerca de 15 mil portugueses. Eram, na sua maioria, funcionários públicos, militares, marinheiros, amigos e prestadores de serviço da corte. Essa fuga da família real ela foi feita à noite e às pressas, sem planejamento, né? Então, de acordo com alguns historiadores, as pessoas pegaram tudo que podiam levarem para as embarcações, isso rapidamente. Com o retorno aí de Dom João VI, aí o fim do governo joanino, né? As cortes de Portugal eles pretendiam recolonizar o Brasil, porém Dom Pedro I e seus partidários brasileiros, que eram emancipacionistas, eles não desejavam mais o domínio português. Então, foi então que se formou aí o Partido Brasileiro, que foi um grupo composto basicamente por integrantes da elite, que pressionaram Dom Pedro I a lutar pela independência do Brasil, o fato que ocorreu
em 7 de setembro de 1822. Podemos dizer que essas mudanças modernizadoras, patrocinadas por Dom João VI no Brasil, favoreceram aí o desenvolvimento de um forte sentimento de identidade nacional no Brasil, além de se desarticular as estruturas coloniais estabelecidas pela metrópole desde o início da colonização. Estes dois elementos eles foram fundamentais, né, uma importância no processo de independência, né? Na próxima videoaula, a gente vai efetivamente falar do processo mesmo do dia 7 de setembro de 1822, que é o dia da independência do Brasil. Eu vou corrigir a atividade, que ficou a atividade da página 340 e a página 342. Então, peguem o material na página, né? Nessa página. A primeira página, ela vem falando, vocês vão ter que observar dois aspectos. O do texto e um outro, uma observação da imagem. Então, a primeira questão, porque o autor do texto afirmou que Dom Pedro ele formalizou a independência do Brasil, né? Há uma formalização, por quê? Porque a independência atualmente foi vista aí como um processo, né? Que teve início a vinda da família real ao Brasil e, por isso, o autor usou o termo formalizou para indicar que Dom Pedro ele tornou oficial, já que já vinha sendo estabelecendo, né? Já está estabelecendo no país, tá certo? Na segunda questão, do que se trata a situação estranha que o autor menciona no texto? Então, a situação estranha refere-se ao Brasil que, embora tenha se tornado independente de Portugal, ele mantinha ainda uma forma de governo monárquico liderado por membros da família real portuguesa. Então, é essa situação estranha que o autor ele descreve no texto. Na terceira questão, identifique Dom Pedro na imagem como você chegou a essa conclusão. Tão fácil de analisar, né? Dom Pedro ele foi representado ao lado direito da imagem, sentado no trono e com uma vestimenta característica do imperador, né? Que é o cetro, a coroa e o manto. O cetro é o que ele segura. Então, isso já ficou especificamente observado na imagem. A imagem é clara, né, em relação a isso. A página 340 só tem uma questão, porque tem aqui, vem falando do episódio da declaração, da independência, e observar a obra de Pedro Américo sobre a independência do Brasil. Que elementos da pintura podem associá-la a inspirações do romantismo europeu? Então, a pintura é evidente, né, evidencia o episódio da independência, exaltando aí, de modo glorioso, os acontecimentos, além de dar destaque à figura de Dom Pedro como herói nacional. Por quê? Porque ele está ao centro, ele está mais imponente, né? Ele traz consigo nas mãos a espada, né? Então, todo o contexto traz uma inspiração romântica do que foi esse episódio, porque nós observamos, né, que essa característica possivelmente não foi a que está retratada na imagem. Pedro Américo, ele romantizou, ou seja, ele trouxe características que às vezes não sejam características verídicas, mas que ele tenta colocar essa imagem, esse vulto que perdura até hoje, né? Todos conhecem esse quadro, esse é o quadro que caracteriza aquele momento importante para a nossa história. Então, Pedro Américo, ele vem para o Brasil, ele vem com essa missão de além de outras, né, que ele pintou também outros quadros, mas esse quadro foi o mais importante, o quadro da independência de Pedro Américo, tá certo? Então, a próxima videoaula a gente vai terminar o assunto como foi efetivamente o dia 7 de setembro de 1822, ou seja, vai terminar o conteúdo com a independência do Brasil. Então, até a próxima videoaula.